Rudney, eu te conheci já nas palestras do Geo, né? Já vi algumas atividades suas e antes da gente chegar nessa etapa, é sempre interessante saber como que iniciou, né, assim, a tua tarefa, o teu primeiro contato com a doutrina espírita. É interessante, né? A grande maioria, com certeza, veio da Igreja Católica. Uhum. Né? Então, quando criança, eu fui batizado, crismado. Mas como a grande maioria dos católicos também, eu sou católico. Não muito, né? Sabe aquela coisa? Não vou à missa. Não praticante. Não praticante. Né? Mas eu sou católico. Né? Então, na infância foi isso. Mas meu pai e minha mãe, eles eram umbandistas. Né? Então, com 8 anos de idade, eu comecei a frequentar também o centro de Umbanda. Não entendia muito bem as coisas, né? E tocava tabaco no centro espírita, no centro de Umbanda. Né? Mas, além de ser criança, não entendia muito bem aquilo ali. E aquilo, para mim, a família da minha mãe não aceitava muito essa coisa. Então, eles tiravam um sarro, né? Aquela história de não sei o quê. E ficavam perguntando. Então, para você não ser uma pessoa, né, por não ter o conhecimento, você acabava entrando na mesma pilha, né? E brincando com aquela situação. Então, tinha um tio que era ateu também, vivia falando, esse negócio de reencarnação e tal. E assim foi. Né? Depois, com o tempo, lendo alguma coisa tal. E o despertar realmente veio bem depois. Né? Eu era casado, né? A minha ex-esposa era católica, eu inclusive a conheci num colégio de freira, onde a tia dela era a madre superior e a outra era a madre provincial. E aí, por força disso, ainda acabava frequentando missa, né? Porque é o interesse do jovem, né? Mas aí, e nisso você já tinha tido essa experiência? Essa experiência anterior. Tá. Aí conheci a minha atual esposa. E vinha de um trauma pela perda da mãe, aquela coisa toda. E ela começou a frequentar em algum momento. Nós nos unimos e aí começamos a frequentar em São Paulo o Centro Perseverança. Você já deve ter ouvido falar que é enorme, gigantesco lá. Por acaso eu terminei de ler um livro, Motoqueiros no Além, que é de um médium que era de lá, o Formiga, né? Isso. E ele fala sobre o centro. É muito grande. A verdade é essa, né? Pra você ter uma ideia, a lanchonete deles parece parada de ônibus, sabe? Aquele grau. É o da Guiomar, né? Isso, da dona Guiomar. Frequentamos tal, aí viemos para Praia Grande. Isso há 23 anos. E você resolveu ir lá do nada, assim? Não. Como eu alguém eu tinha algum conhecimento, né? Nós morávamos, inclusive, praticamente no centro da cidade. E eu sabia do Perseverança. Falei, vamos lá conhecer. Ah, tá. Né? Mais pela necessidade que ela tinha, que a gente sabia que ela estava com essa... Ainda tinha, né? Esse grande problema com a perda da mãe. Aí começamos tal, e aí era bacana, porque lá muita gente, você cantava, e o interesse foi crescendo, e a leitura, e aí viemos morar para Praia Grande. Eu estava num trabalho que exigia que eu ia e voltava todo dia. Trabalhava com vendas. Quer saber? Tem uma casinha lá, vamos ficar lá. E aqui ficamos. Aí ficamos um tempo procurando uma casa espírita, e uma companheira da casa tinha uma papelaria na Tupi. Mas por que você não vai lá na Sejo, que a Sejo tem e tal? E aí nos engajamos. Fizemos a escola de aprendiz do Evangelho juntos, né? Aí fizemos todo da escola, depois fizemos curso de médiuns, curso e tal, e curso de expositor, de preletor e tal, e foi. Então, o primeiro contato foi com a Sejo e você foi ficou. Com a Sejo aqui, né? Que assim, Praia efetivo. Grande, isso. Em São Paulo tinha uma outra casa espírita chamada, que meu pai frequentava depois, aí é aquela história da mesa branca, né? O Biratã, Centro Espírita Biratã. O meu tio lá era presidente, um médium fantástico, era presidente desta casa e tal, e aí eu comecei a frequentar também lá, antes de conhecer a Célia, né? E aí, ali me agradou mais. Porque a Umbanda tem alguns rituais que, quando criança, até assusta, né? Entendi. Aquela coisa de barulheira e fogos e pólvora e tal. E aquilo me deixava um pouco preocupado. Aí, já adulto, né? Mais jovem, com 16, 17 anos,
Ia um pouco lá com meus pais, no Biratã. E aí tinha um pouco de conhecimento, foi quando eu conheci a série, e a partir daí a gente conversando a respeito, ela gostava, eu era simpatizante, ela também. Fomos por Perseverança. Depois que viemos aqui, nos engajamos realmente Certo. na Sejo. Foi assim que a gente começou. Legal.